Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participações de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia, 8 horas e 41 minutos, começando mais um Ponto a Ponto ao vivo de Santos, litoral de São Paulo, para todo o planeta. Seja bem-vindo, hein? 8h41, programa começando a semana, abrindo uma semana que promete uma segunda que será abafada em bons locais aí do Brasil, né? Algumas regiões do nosso imenso Brasil, mas depois, no início da tarde, chuvas fortes em várias regiões, em vários estados, inclusive aqui no Sudeste, é uma previsão de chuva para a Baixada Santista também, após aí o início da tarde, por volta de 13, 14 horas, teremos aí uma mudança de tempo, não muita chuva, não é nada que vá nos preocupar, porém, eu sempre faço hoje, abro parênteses, depois do que aconteceu no litoral norte, a previsão, claro que isso é histórico, mas tinha ali como cálculo algo em torno de 200 milímetros, 232 milímetros, tivemos mais de 682 milímetros de chuva. Claro que isso não acontece toda hora, mas é sempre bom estarmos atentos às mudanças do clima e à chuva que vai chegando também, né? Por isso, se atente. Hoje, segunda-feira, 6 de março, dia em que se comemora a data magna de Pernambuco. Para quem não sabe, a história está aí, registra Revolução Pernambucana. Então, um abraço especial a todos aqueles que vivem em Pernambuco, Recife, uma bela região do nosso Brasil também. Começando ponto a ponto, lembrando, estamos via YouTube, Facebook, LinkedIn, o nosso canal oficial do YouTube, né, que é o Ponto a Ponto Oficial, e também pela rádio Star News Santos. Edu, como é que faz aí para achar vocês? É muito fácil, é só você baixar na sua loja virtual, pela Apple Store ou pela Google Play, pode ser Android ou iOS, não importa, se for um telefone Apple, o iOS, aí você baixa na Apple Store o Radiosnet, vai nos encontrar 24 horas em áudio e vídeo. Se for o aplicativo Android, Google Play, tudo de graça, não paga nada, é só baixar na Radiosnet e daqui a alguns dias também o nosso aplicativo próprio, nós estaremos fácil com você, radiostarnewsantos.com. O nosso Instagram é @StarNewsSantos, nosso Facebook é Rádio Star News Santos e o nosso WhatsApp só da rádio, não é o meu, não é o da Virgínia, é o 13998058709. Estamos no ar em nome de Muniz Logística, soluções em comércio exterior, Forte Vistorias Automotivas, Eng Plus, consultora incorporadora, onde a qualidade faz a diferença, e também a nova empresa do grupo, a caçulinha, a Angel Life. Venha conhecer o Piazza Torino, um novo empreendimento com conceito smart, único de toda a Baixada Santista. Apoio comercial, Ronaldo Hammer, Martelinho de Ouro, Funilaria Pintura Express, Tintas e Tintas, vai pintar, residencial, automotiva, industrial, é com a Tintas e Tintas, também Mecânica Eleomar, há mais de 50 anos cuidando do seu carro, qualquer marca, modelo e ano, hein? Muito fácil para você. Também M. Rocha Contabilidade, desde 2001, e saudar a chegada de mais um apoiador aqui do programa, hein? O Garagem 013 Detail, polimento comercial, polimento técnico, vitrificação de pintura, higienização, hidratação de couro, serviço de alagamento, Martelinho de Ouro e sistema leve trás. Em Santos, pelo 13-97407-3589. Bom, posto isso, falando tanto, né, dos nossos apoiadores, deixa eu pegar o bom dia do nosso convidado, já está aqui, um prazer, uma honra recebê-lo aqui no nosso estúdio, do Ponto a Ponto e da Rádio Star News, o doutor Marcelo Masteguin, endocrinologista, responsável, inclusive, um programa maravilhoso, que é o programa Docinhos de Guarujá. Doutor Marcelo, bom dia, obrigado por iniciar essa semana, essa segunda-feira conosco aqui no Ponto a Ponto. Bom dia, Eduardo, bom dia, Virgínia, bom dia a todos os ouvintes, é sempre um prazer estar aqui participando e esclarecendo as dúvidas da população sobre as doenças endocrinológicas. Isso, nós vamos falar muito sobre isso, já mandando um abraço especial ao Antônio Silva lá no Guarujá, ele de antemão é o primeiro sempre aqui. Bom dia para você, Antônio, bom dia para todos os guarujaenses, um abraço também para a Wanda Stefani, ela que fala de São Paulo, de Moema, hein? Mandou um abraço, na verdade, mandou um abraço, era às 5h30 da manhã, dizendo como estava a Baixada Santista, um tempo bonito hoje, apesar de não estarmos com muito sol entre nuvens, mas a temperatura agradável nesse momento, às 8h45. Tem meu Marco Henrique, ele que é de Guarujá, dizendo o seguinte, né?
aqui continuamos os mesmos, né? Lixo na rua, bagunça na cidade, e a prefeitura não se toca, mas o IPTU sempre chega. A gente lamenta muito, né, que a prefeitura tem essa visão. E ele pergunta, essa pergunta eu vou ficar devendo. Ô, Stefani, você pergunta para mim quando é que começa a obra do túnel Santos-Guarujá. Eu não sei se talvez o doutor Marcelo Masteguin tenha a resposta. Também não tem, né, doutor Marcelo? É uma expectativa, né, doutor Marcelo? Eterna, né? Data de 1900 e alguma coisa, 1945. Eterna. Bom, faz quase 30 anos que eu atravesso o Santos-Guarujá todo 30 dia. anos. E faz 30 anos, pelo menos, que eu espero, não é? Doutor Marcelo, um dos mais ansiosos pelo túnel Santos-Guarujá, Guarujá-Santos, com muita dedicação. Virgínia, bom dia. Bom dia, um ótimo programa. Bom dia. Qual é o tema de hoje que você separou para a gente aqui? As principais doenças da... Hipófise. Hipófise, está aí então para você, né? A Camila Morgado, que mandou um abraço ontem, eu falei para ela a respeito disso, ela falou, mas o que vai ser? Vai ser um programa bacana, porque eu não conheço, né? Então trouxemos aqui o doutor Marcelo Masteguin. Deixa eu aproveitar, já mandar nesse início de programa, um abraço, um beijo com todo o respeito especial à doutora Fernanda Masteguin, também uma médica que quando vem aqui nos enche de orgulho de ouvir uma profissional, do seu quilate também, e ela está muito bem, graças a Deus? Está muito bem, graças a Deus, nos ouvindo. E aproveitar para fazer uma moralzinha lá em casa, né? Dar um beijo para a esposa querida. Isso, já começa a semana bem, com bons fluidos. Ela que é, sem sombra de dúvidas, uma grande pessoa, uma grande profissional, nos orgulha muito. Quando puder, também vem a doutora Fernanda, ela que sempre traz bons assuntos também aqui para nós no programa. Nós estamos às 8h47, só passar aqui alguns destaques. Santos dá vexame pelo terceiro ano consecutivo, o Santos mais uma vez. Alô, presidente Andrés Rueda. Seu exercício está bacana, em 3 anos, 3 eliminações precoces do Paulistão, sempre raspando com o rebaixamento. Bom, fica para um outro dia isso. Queda da procura, isso é um negócio complicado, hein, gente? Ó, queda da procura por cursos universitários de licenciatura causa reflexos aqui em toda a Baixada Santista. Então, a gente não tem procurado a licenciatura plena ou aquela licenciatura para dar uma formação melhor, e a gente tem lamentado muito isso, né? E a gente acaba sempre entendendo, chegando aqui no estúdio, você está percebendo, mais um participante, vai sentar com calma, vai dar bom dia aqui, mas vários especialistas estão questionando essa baixa de procura pela licenciatura nos cursos superiores da Baixada Santista também. E é bem lembrar, né, que isso acontece num momento difícil. Com o Santista no comando do governo federal, espera-se que a modernização da administração de portos possa acontecer. Só para lembrar você que é o Fabrício Perdomênico, que participou muito do programa, 6 ou 7 vezes aqui conosco, e eu dizia até a ele, a grande chance dele participar deste novo governo numa pasta tão importante, que é a pasta de portos. Às 8h48, Virgínia, vamos dar bom dia aqui também, né, para mais um convidado. Dessa vez vai, hein? Agora sim ele já está conosco. Nosso querido Roberto César, comunicador, já passou por grandes emissoras da Baixada, também da capital, muito bom na comunicação, conhece de comunicação como poucos. Bom dia, meu querido Roberto César. Bom dia, Eduardo, obrigado pelo convite, bom dia, doutor Marcelo. Bom dia. É uma honra estar aqui, gosto muito de participar do seu programa, acho que nesse gênero de jornalismo você é um dos melhores apresentadores que a gente tem, de todos que eu conheço. Comentário de amigo é suspeito, né? Mas é aquele comentário que a gente faz... Você sabe que a recíproca é verdadeira, né? Pessoalmente, olho no olho, né? Então, obrigado, Virgínia, pelo convite. Trânsito pesadíssimo para quem vem... O doutor Marcelo enfrentou também aqui em Santos. Você vem de Praia Grande. De Praia Grande. Pior ainda. Tem obras ali na modernização do bairro do Gonzaguinha. Isso. E o fluxo está muito pesado no sentido Santos, não é? E fora os semáforos da cidade de Santos, que você não consegue andar. Não. Então, assim, você para em todas as quadras, absolutamente ninguém consegue, da CET Santos, resolver a questão dos semáforos vermelhos, porque você para em todo o cruzamento, chega a ser irritante. Se você tem um compromisso, você tem que sair mais cedo, porque você não consegue avançar. Ele que é vosso amigo também, manda um abraço ao Fifi, sempre o eterno Fifi na CT. Eu não consigo compreender, muito bem você ter abordado isso, Roberto, doutor Marcelo também encontrou dificuldade. Eu não sei porque não se consegue fazer com que a onda verde funcione em vários trechos da cidade,
para quem não sabe o que é onda verde, né, Roberto? Vamos explicar para o ouvinte. Você tem uma sequência de semáforos abertos simultaneamente, que dá fluidez ao trânsito. Muitas vezes você passa um semáforo, o outro já fecha. Pelo menos nas grandes artérias. Exato, né, exato. Eu vim comentando com você quando eu cheguei. A Avenida Pedro Lessa é uma ligação extremamente importante da Ponta da Praia em direção ao centro da cidade. Você para, como o Roberto disse, em toda a esquina. Você fica 1, 2 minutos parado por esquina. Exato. Sem contar que nós temos aí, Roberto veio de Praia Grande, tem um fluxo considerável, apesar de pistas amplas, mas se você vem, por exemplo, pelo Japuí, há um estrangulamento, você depende ali do semáforo Ponte Pêncio. Se você cai na Avenida da Praia em São Vicente, tem as obras, mesmo assim, há a questão dos semáforos. Quando você consegue chegar na praia, o trânsito que ali vem pela Presidente Wilson, linha amarela, faz aquela conjunção ali na praia, e depois, quando chega no trecho, né, que você passa a divisa com Santos, aí afunila mesmo, aí você tem todo um trânsito que vai se dividir, mas ao mesmo tempo vai se unir, né, que são de todos os canais, para que você possa andar. Então é bem complicado. Vamos ver se a gente consegue convidar o Fifi para participar do programa. Eu reputo, né, Roberto? Sei que por quantas vezes... Olha, o Roberto fez elogio, eu vou fazer outro. Eu, quando estava fora do rádio, estava fazendo assessoria para algumas empresas, o meu jornal preferido e o meu apresentador preferido é esse que está na minha frente aqui, Roberto César. Sempre muito inteligente, muito perspicaz, sempre com bons programas que eram realmente úteis, né? E faz falta, o Roberto César faz falta para o nosso rádio, faz falta para a nossa comunicação, em meio a uma ilha de Lost, onde nós temos aí algumas pessoas que são, ou elas preferem achar que são perfeitas, o Roberto faz falta porque sempre tinha comentários importantes e mais, sempre inquirindo os convidados com educação e respeito, mas com inteligência, o que a gente sente muita falta. Hoje as pessoas fazem comentários aleatórios, sem conhecimento, discutem as coisas às vezes, falam sem saber. O Roberto nunca vi fazer um comentário, a Virgínia, minha testemunha, sabe disso, fala, poxa, eu não conheço essa pessoa, o Roberto, mas acho ele muito bom. E não é porque o Roberto veio hoje aqui, elogiou, não, é porque ele sabe disso. Encontrei uma vez e falou, olha, é o meu jornalista predileto aqui, o apresentador predileto da região, quiçá, né, em breve estará de volta para movimentar as manhãs, à tarde, não importa. Acho que o jornalismo tem que ser diário, né? E nós estamos numa região, né, Roberto, ela é metropolitana na prática, metropolitana no papel, mas a gente pega, por exemplo, áreas da saúde, como a área que atua o doutor Marcelo, ele sabe a dificuldade que tem, infraestrutura, fala-se no modal, que é o modal inteligente, que é o VLT, e modal demorado, né? Passei sábado, fui dar uma voltinha a pé, pelas obras do VLT, e o que eu mais vi, até me deixou triste, né, Virgínia? Bandeiras pretas, escrito VLT, obra sem fim, e um comércio parado, ruas interditadas, obra que já tinha terminado, sendo refeita, alguma coisa de errado aconteceu, algumas coisas aconteceram, é uma obra do Estado, mas também fica sempre a indagação. Nós trouxemos aqui o secretário de Obras, o Wagner Moura, ele diz, é Wagner Ramos, ele disse aqui, Eduardo, a gente sempre troca ideias com o governo do Estado, mas é difícil, porque é um projeto deles, a escolha do traçado e do trajeto é deles. Roberto, comenta-se agora em levar o VLT para a área continental de São Vicente, mas chegando também para Grande. Você acredita que isso vai acontecer nos próximos 2 anos? Isso vai trazer uma viabilidade para termos mais mobilidade urbana, ou vamos ficar em falácio? O governador, que eu espero, tenho a expectativa que ele possa ser feliz, diz que a Baixada Santista, ao contrário do que aconteceu nos últimos 4 anos, não será renegada e esquecida, mas precisamos de muitos investimentos. Vamos lá, túnel Santos-Guarujá, o doutor Marcelo diz que há 30 anos ele sonha com esse túnel. Ele acorda sonhando, porque ele vai há 30 anos para o Guarujá todos os dias. Promessa de 100 anos, né? Mais de 100 anos. E eu lembro quando eu nasci, eu já ouvi alguém falar, túnel Santos-Guarujá, daqui a pouco eu estou ficando mais velhinho ainda e não vejo o túnel. É muita coisa. O túnel Zona Leste e Zona Oeste, que seria um benefício não só para Santos, mas para São Vicente, para quem mora em Praia Grande, Cubatão. Dá para acreditar, Roberto? Olha, eu não sei se dá para acreditar. É um governador atual, Tarcísio de Freitas, é o ex-ministro da Infraestrutura do governo federal, tem e trabalha nesse ritmo, a gente espera que isso possa acontecer. Por quê? Eu considero o VLT, o veículo leve sobre trilho, um dos melhores transportes que a gente pode ter nas cidades. Porque você não pega congestionamento, é extremamente confortável, ar-condicionado, espaçoso. Eu, quando morava em São Paulo, eu me utilizava muito de CPTM e também do metrô.
Então, recentemente eu tive uma conversa com o prefeito Alberto Mourão, ex-prefeito, né, agora deputado federal, e ele torce para que o VLT chegue até a cidade de Praia Grande. Sim. Ele também torce por um BRT, que ele acredita muito. Então, o que acontece? Precisa sair verba do governo do Estado, agora precisa ver a disposição do novo governador de São Paulo para que essas obras aconteçam, mas que aconteçam num ritmo mais acelerado, porque aquilo que pode ser bom para o comércio, para a população, acaba se transformando em ponto negativo, porque as pessoas acabam não acreditando mais no projeto pela morosidade e pelos prejuízos que causa, principalmente ao comércio. É bem complicado a gente colocar isso. Eu tenho aqui também o Rogério Pedro dos Santos, ele sempre manda mensagem aqui. Ô Rogério, bom dia pelo carinho, parabenizando aqui o programa por reunir aqui dois convidados excelentes. Ele disse que era seu ouvinte também, o Rogério. Opa, ele que abraço, fala do Rogério. Embaré. Alô, Rogério, obrigado. Está aqui o nosso Roberto também com a gente, Roberto César, e ele comenta mesmo, isso que vocês estão falando do trânsito é uma vergonha. Ele já reclamou, já escreveu na tribuna do leitor, já pediu para as autoridades, para vereador que diz que é do bairro, mas ninguém ajuda e ninguém resolve. O trânsito pela manhã é uma loucura e no final do dia também. E segundo ele diz, não estão tratando a fluidez do trânsito de forma devida. Segundo ele, muita promessa e pouca obra. Eu não sei, né, doutor Marcelo, se é muita promessa e pouca obra, só os dois juntos, né? Porque também não dá para pensar em Santos uma infraestrutura, porque nós temos mais espaço geográfico para mudar. A gente espera muita coisa acontecer. E tem gente já aqui colocando nessa manhã se a gente vai ter solução com relação aí às questões portuárias, depois das desavenças aí dos últimos tempos. Eu acredito que nem desavenças temos mais, né? Mas entre o governador Tarcísio de Freitas e o atual governador de São Paulo com o ministro Márcio França, né? Mas ele acha que essas vaidades acabam prejudicando as obras que possam acontecer aqui. Doutor Marcelo, o senhor que trabalha numa área tão específica da saúde, a gente precisa de tantos investimentos também. Quando a gente fala em hospital regional, já temos o de Itaém. Durante o governo, o ex-governador Geraldo Alckmin, comentava-se a feitura, a construção de um em São Vicente. Eu me recordo bem, já que o Roberto César tocou o nome do ex-prefeito Alberto Mourão, e numa ocasião com ele, ele dizia, uma vez foi oferecido um hospital regional para Praia Grande, e conversando com o governador e com a autoridade da região, inclusive ele questionava naquele momento a existência da AGEM. Ele dizia que tinha importância, mas que tinha que ser mais ativa, não ficar apenas nos seus projetos. E ele dizia, olha, São Vicente precisa mais. É uma cidade que está no meio da ilha, é a passagem de quem vai de Guarujá a Santos para o litoral sul, ou vice-versa, ao contrário, precisamos ter lá. Doutor Marcelo, essa questão de equipamentos de saúde, eu vou dar até aqui um parabéns, né? Mais uma vez, a gente comentou, né, Virgínia, a Fundação Lusíada, que foi que teve uma visão do seu Nelson Teixeira, que não está mais entre nós, quando realizou a obra do Ambesp, que ele fez a construção do Ambesp para a Prefeitura de Santos, uma parceria, hoje, se não me engano, é a Fundação Oswaldo Cruz que toca aquele prédio, parceria com a Prefeitura. A Lusíada agora edificará uma maternidade de 5 andares no município de São Vicente. Essas parcerias são necessárias, mas o governo, seja ele estadual ou federal, e com a participação no município, não está um pouco aquém do que deveria acontecer? Está bem aquém. Nós temos uma necessidade grande de pelo menos mais 2 hospitais regionais. Hoje nós temos o Hospital Guilherme Álvaro aqui em Santos e o Hospital Regional de Itaém, o Irmandu, que é uma parceria estadual barra municipal, uma gestão. Pois não? Estadual barra municipal também se virando do jeito que dá, mas realmente a população ainda aguarda, e não obstante isso, as imensas filas que se formaram por cirurgia no estado todo, o impacto direto da pandemia. E essa fila precisa andar, né? Tem gente esperando cirurgia há mais de um ano, né? Essa fila precisa rapidamente andar. E um dos principais caminhos de fazer essa fila andar seria realmente a entrega de novos hospitais regionais. Pelo menos mais 2 seriam necessários. Roberto, você que está na Praia Grande é uma cidade que vem crescendo muito, já ultrapassou, pelo menos nesse final de ano, né? Nós tivemos uma prévia inicial do censo. Diga de passagem também, eu não existo para o censo. Eu e a Virgínia, a gente não foi ouvido. Inclusive, quando encontrei o recenseador, eu brinquei com ele
Até tem um amigo que chama um abraço para o Marcos Muniz. Eu falei, Muniz, eu estou tão ávido para encontrar o recenseador mais do que o Papai Noel, isso em dezembro. E o Muniz, quando foi recenseado, tirou a foto e mandou. Ele existe, está aqui, ó, a carteirinha, né? Mas eu encontrei um na rua e falou assim, ó, mudamos de residência, estávamos em tal... Não, se vocês mudaram, vai contar onde vocês... Mas ninguém mora mais lá. A casa está fechada, não tem ninguém. Se eu te der... Não pode dar o endereço, só se alguém bater na casa lá. Enfim, ninguém bateu. Então, para todos os efeitos, eu não fui recenseado e a família também não. Mas isso é um detalhe agora. Praia Grande já ultrapassou em população e, segundo pesquisa, segundo estudos, Praia Grande em breve será o município mais habitado, né, da região aqui da Baixada Santista. Na área de saúde, entendo que Praia Grande precisa melhorar, mas teve um avanço considerável na área de infraestrutura. Como é que você está vendo hoje Praia Grande inclusive nessa questão de saúde, de infraestrutura? Há uma expectativa, né, Roberto? Você sabe disso, com deputados como Alberto Mourão da Praia Grande, sim, Paulo Alexandre de Santos, Rosana Vale, o delegado da Cunha, apesar dele não estar aqui na região, mas é da região. Qual é a tua expectativa em relação a isso? É muito boa, porque vem avançando, Praia Grande vem avançando. Primeiro dizer que eu fui recenseado pelo IBGE. Olha, isso é um felizardo. Bateram na minha porta, a moça queria fazer a pesquisa, eu pedi para mandar por e-mail, mandaram por e-mail, eu fiz e foi confirmado. Em Praia Grande, você tem grandes hospitais, tem o Casa de Saúde, que é da Blumed, que fica muito afastado, eu acho, seria a única crítica a fazer, né? Fica numa região ali do Quietude, bem afastado. É afastado, realmente. Tem o Hospital IGESP, que está pronto, praticamente em fase de ser inaugurado, e tem um pronto-socorro municipal novinho em folha, que foi inaugurado recentemente. Na Kennedy, não é isso? Na Kennedy, no bairro Guilhermina. Do lado de uma igreja, que é um ponto central ali de Praia Grande, muito assim, fácil de acessar. Então, assim, vai evoluindo, né? Era uma cobrança dos munícipes, né? E vai evoluindo, não só na gestão pública, mas principalmente na gestão privada. Esse hospital IGESP também está bem localizado, né? Está em fase final de acabamento, de construção, vai gerar muito emprego para a área de saúde. Ele é da Transmontano, né, que é um plano de saúde privado, né? E o Casa de Saúde da Blumed também é um hospital muito bem equipado. Tem o Irmã Dulce, que é o hospital público, né, que é muito frequentado, também fica ali logo na entrada de Praia Grande, no bairro Boqueirão, e também é um excelente equipamento de saúde. Como a cidade está muito volumosa e a quantidade não só de moradores, mas também de turistas, né, é muito grande, exato, eu acho que dá para melhorar ainda mais. Essa é a minha expectativa, o Roberto colocou bem, além da população, temos que considerar os turistas. Praia Grande, sem sombra de dúvidas, quando nós tivemos agora recentemente o Carnaval, esta da região que recebe um público muito grande, e a questão da saúde, doutor Marcelo, é muito significativa, né? A gente percebe o Guarujá, por exemplo, também recebe um bom fluxo. Tivemos agora, nesse último Carnaval, essa tragédia que ainda observa imagens aqui, a Simone Alves, da Ponta da Praia, diz que esteve esse final de semana no Litoral Norte, ela tem uma residência lá, ela não estava, a sua casa estava fechada, mas ela disse que o prejuízo dela foi grande, mas perante o que aconteceu com outras pessoas, não foi nada. Mas ela diz, é uma região que nunca teve infraestrutura e ela não acredita que terá tão cedo. E mais, ela cita que a sua casa foi construída num loteamento regularizado, tanto que ela paga lá os tributos. Simone, essa questão até de tributos, eu sei de áreas lá, eu vou confidenciar para você que tem pessoas que têm imóvel lá, em área que não é regularizada e paga tributo. Estou curioso. A prefeitura é uma coisa que eu não consigo entender, Roberto. A gente vai em intervalo. Área de invasão, mas a prefeitura tributa. Ela manda o carnezinho de IPTU. A gente vai ao intervalo para voltar com esse e outros assuntos, inclusive um destaque aqui. O presidente Lula prepara pacote para o mês da mulher, de olho em efeito político-eleitoral. E aí me pergunta aqui a Cláudia Dantas, que é bastante interessante, ela é de Santo André. A Cláudia Dantas pergunta o seguinte, Eduardo, você já recebeu? Não, já vou dizer, não. Joias da Arábia Saudita, não recebi nada. Vou perguntar aqui para os meus convidados se já receberam. Eu não Virgínia, recebi nada. Nada? Um colar? Roberto, você que 16 é uma figura muito milhões conhecida, né, na região,
nunca recebeu lá um pacotinho, uma caixinha com um relógio de ouro, uma correntinha, com alguns quilates, alguns que mordem também? Ô, Edu, é o seguinte, o assunto é grave. O Josias de Souza, que é jornalista do UOL, Sim. colunista do UOL, ele fez o seguinte questionamento: se esses presentes, nesse valor altíssimo, se isso não seria suborno. E fica colocado essa questão. Boa pergunta. Né, porque você estava negociando uma usina de petróleo, da Petrobras, Exato. que teve um desconto da monta de 50% do valor exato. que ela valia, e de repente você ganha presentes. Não foi só, a gente está falando dos colares mas não da foi só Michele, isso. mas não foi só isso. Tinha relógios caríssimos, canetas, e agora parece que pulseira. encontraram uma outra remessa também de presentes. Até com o uso do avião oficial, o avião da FAB. E houve uma tentativa pelo ex-presidente da República de resgatar esses presentes por pelo menos 8 vezes. Ou na canetada, ou no telefonema. Ele não obteve sucesso, porque a Polícia Federal foi firme no seu intento de preservar aquilo que poderia ser um patrimônio público. Exato. Né? Um presente não privado. Você viu a declaração dele? A gente vai ao intervalo, Virginia, a gente vai passar, mas a declaração dele ontem, lá nos Estados Unidos, foi muito sujeira. Né? Ele falou assim, nossa, eu não pedi nada. E o que veio, ou o que viria para nós, seria colocado à disposição por um acervo público. Agora que se sabe disso, acervo público, e outra, qualquer coisa em espécie como essa, né, Roberto, quando entra no país, tem que ser fiscalizado, a Receita Federal tem que passar, tem que recolher tributo. Se for mesmo que seja o governo tem que recolher. Mas o próprio governo tem essa obrigação e entraria de forma ilegal. E detalhe, o Roberto colocou bem, o doutor Marcelo também está aqui, já está até tomando água, doutor Marcelo, porque ele já ficou até nervoso aqui. Já está nervoso. Vamos lá. Se colocar na bolsa de um assessor, né? Estranho, né, mano? Um ministro viaja para resolver essa questão, tenta passar no aeroporto. Olha, pega mal, né? Precisa ter muita explicação aí para esse fato. Ninguém vai julgar antes da pessoa se defender ou da pessoa esclarecer sobre esse assunto. Mas o próprio ex-presidente foi orientado pelos seus aliados a gravar um vídeo com as explicações sobre essas questões, mas ele, pelo menos até agora, se nega a fazer isso. Está aí uma questão bastante complicada para a gente discutir também, né, nos próximos programas, essa cobrança. Virginia, participações, vamos ao primeiro intervalo aqui do Ponto a Ponto, às 9h08. Hoje recebendo o Dr. Marcelo Masteguin, endocrinologista. Ele irá falar de doenças que até a Cláudia perguntou aqui, eu não entendi o que a Virginia falou. As principais doenças da hipófise. Hipófise, Cláudia, ela falou... Isso aí eu não conheço, não. Então, o doutor Marcelo vai explicar para a gente. Vou apresentar. As doenças da hipófise. E eu queria fazer uma pergunta para o doutor Marcelo Masteguin. Por que a segunda-feira é o Dia Mundial do Início do Regime? Essa é uma pergunta realmente complicada de responder. Começa na segunda-feira. E acaba na terça, né? Chuto o balde no final de semana, mas não tem problema. Segunda-feira eu começo. Quando chega até geralmente... No jantar da segunda-feira acaba o regime. Eu ia falar isso agora. Eu conheço amigos meus que começam, viu, Roberto? O regime na segunda pela manhã, chega no final do dia para a esposa e assim, rapaz, mas estou com uma fome, fome. Põe um pratão aí, porque não dá. Eu vou começar segunda-feira que vem. Eu prometo para você que eu começo segunda-feira que vem. Nós vamos ao intervalo, mas antes a Virginia com participações. Diga lá, Virginia. Alcides Catarino, bom dia a todos, bom programa, parabéns para os convidados. Marcos Muniz, bom dia, excelente programa. Dirinha Couto, bom dia, amigos. Márcia Gouveia, bom dia. Alcides Catarino, é sempre bom ouvir as opiniões inteligentes e batizadas do Roberto. Saudades de ouvi-lo na rádio. Obrigado, Alcides, um abraço para você. A Kátia Alencar também, ela está aqui dizendo assim, o que aconteceu, Roberto? Você sumiu. Ele não sumiu, ele está aqui, é de verdade, dá para tocar aqui. Daqui a pouco ele falará o que está fazendo da vida, né? Diga lá, Virginia. José Fabiano Wagner, bom dia. Chama a dona Jacira para comentar. O Fabiano Wagner, eu ia mandar um abraço para ele. Ele é um amigo
É um amigo maravilhoso que eu tenho, e essa história da dona Jacira é minha ex-sogra. E aí ele sempre pega no meu pé toda vez que a gente conversa. Existe. E é uma boa pessoa, uma excelente pessoa. Eu vou dizer que às vezes você separa da esposa e a sogra continua na família. É verdade. E você está tão bem, né? Porque eu tenho um amigo meu que já separou 3 vezes, né? Ele fala assim, separei da filha, mas a sogra continua com amizade, frequenta a casa e ele tem que marcar dia para ir lá, né? Mas só lembrando, né, Virgínia? Vamos lá. Tem um presentão para os nossos ouvintes. Olha. Todos aqueles que vão participar, os nossos convidados, no meio agora de março, mesmo os convidados, são 2 mochilas, presentão da Carrier norte-americana, o Carrier no Brasil, né? O maior fabricante de ar-condicionados e contêineres refrigerados do mundo. E é uma mochila bem bacana, porque eu fiquei apaixonado quando o Michael deu. Inclusive é o seguinte, ela tem aqui uma ligação para colocar tablet, olha, também celular, e tem aqui o cabinho, ó, que você vai colocar o carregador, ó, tá vendo? Ó? E vai carregar o seu celular, o seu tablet, numa boa. Então, serão 2 que a gente vai sortear. Junto com essa mochila, o nosso Marcos Muniz, que não é bobo nem nada, o Marcos estava antevendo que viriam muitas chuvas. Então ele mandou fazer guarda-chuvas com vareta dupla, duplo tecido, muito bacana, grandão, da M Muniz. Vai junto a esse presentão aqui, junto com a mochila também, para quem for o vencedor aqui. A gente vai pedir até mais. O pessoal está pedindo um monte de guarda-chuvas. O pessoal está com medo de enchente, né? Não, e essa semana vai ter previsão de chuva, Isso, viu? Para metade da semana está com um bom percentual de que vai chover. Essa noite já choveu, já começou, né? Sim, já deu uma amostra gás. Caiu um pouco a temperatura. Melhorou. Já vou trazer a previsão do tempo para você aqui, para os nossos ouvintes. Isso, daqui a pouco o Roberto César vai trazer essa previsão também, né? E é bem importante citar também as notícias do dia. Daqui a pouco a gente volta, depois do intervalo, a Virgínia vai colocar o primeiro intervalo, você ouve aqui em áudio e vai estar conosco aqui dentro de instantes. 2 minutos a gente está de volta aqui. Lembrando, hein? Acesse aí www.radiostarnewsantos.com. Se você ainda não fez isso, faça. Eu tenho o prazer de dizer que muita gente, nesse primeiro mês aqui que a gente praticamente colocou a rádio no ar, não fizemos aí muitos estardalhaços para avisar, mas muita gente já está ouvindo e mandando suas opiniões e também passando informações para a gente sempre aqui também, né? E olha, a informação que chega nesse momento, às 9h13, informação da morte, né, o passamento da mãe do ex-deputado federal, também prefeito de Santos, Beto Mansur, que foi no sábado, é isso? Sábado. Ah, tá, então não foi agora, aos 101 anos. Caramba! Então aqui o bom dia ao José Carlos Gomes, nosso querido passarinho. Eu não tinha essa informação também, então faleceu nesse final de semana a progenitora, né, a mãe do ex-prefeito de Santos, também deputado federal, Beto Mansur. Olha, 101 anos. Bens a Deus aí, que Deus tenha recebido no bom lugar. Não é fácil chegar a 101 anos não, né, doutor Marcelo? Não é mesmo. E espero que ela tenha chegado com bastante qualidade de vida, porque sim, essa é a parte mais complicada do envelhecimento. E desejar os mais sinceros sentimentos ao Beto Mansur, mas cumpriu uma bela jornada a sua mãe. Então fez uma... Quem faleceu também nesse final de semana de intervalo, né, foi o Paulo Caruso, né? Sim, um cartunista famoso, maravilhoso, inteligente. Tive a oportunidade de uma vez falar com ele num jogo de futebol, no Pacaembu. Ele era muito, assim, tinha uma rapidez no raciocínio que era engraçado, e pena que eu não fiquei. Ele conversava com você, ele desenhando, já pegava, ele te respondia e fez uma caricatura dos 3, 4, um deles estava lá, se não me engano, era o Fatioli, e a gente acabou não pegando essa caricatura, não sei com quem ficou. Se tiver com alguém da imprensa aí, mande para a gente. E um sujeito amável, doce e muito perspicaz com política. Crítico, né? Tinha uma observância importante. Olha, uma pena, nos deixa aí muita gente nesse final de semana dessa área da comunicação, cartunistas, jornalistas, comentando a sua morte, né, que inclusive deixa uma lacuna. Nós não temos grandes gênios dessa área. O Eduardo Lucas, e mais um vítima de câncer de intestino. É verdade. Como tem gente com problemas de câncer de intestino. Doutor, o que é isso? É o que a gente come, essa monte de porcaria que a gente come? Com toda certeza, está relacionado à alimentação industrializada. E hoje, a partir dos 45 anos, a colonoscopia é um exame preventivo. A partir dos 45? A partir dos 45 anos. Mas é um horror esse exame, hein? Você vai estar dormindo, Roberto. Por quê? Fica tranquilo. Parece, mas lembrar não tô, né? Você não vai nem lembrar do que aconteceu.
Mas, brincadeiras à parte, é um exame importantíssimo como prevenção. Sim, claro. E realmente o número de casos de câncer... antigamente, esse tipo de câncer ele era muito mais relacionado a algumas etnias, como os orientais. Ele não era um câncer tão comum na população geral, mas tem aumentado muito. A única explicação que a gente tem realmente é a industrialização, né? Sempre costumo dizer que a gente é do tempo do leite de caixinha, do leite de saquinho. De garrafa, né? É de garrafa, que você pegava na padaria, deixava na geladeira e você não tomasse até o dia seguinte. Ele estava estragado. Hoje a gente tem leite durante 6 meses, 1 ano, e o que aumenta na população a tal da intolerância à lactose é um absurdo. Não tem nada. A lactose é a mesma do leite de saquinho. O da garrafa não é da minha época, mas eu vou lembrar de um profissional que atuava nessa área. O Roberto já está dando risada aí, mas você lembra do Tonico Barbosa? Sim. O Tonico está numa casa de repouso, né? Uma casa que tem cuidados geriátricos em São Vicente. E eu lembro que o Tonico, uma vez, eu bati um papo com ele e dizia: o meu primeiro emprego foi entregador de leite de garrafa. Olha só como é que são as coisas, né? Agora, leite de saquinho, eu lembro, a mamãe pedia para você ir na padaria, você comprava. Aí a balconista ou balconista perguntava: leite A, B e C. Você perguntava assim: qual é o mais em conta? É o que você levava, né? O C era mais barato. Era o C. E a molecada hoje nem sabe o que é isso, né? Nós vamos ao intervalo. Diga, Virgínia. E o leite em pó, ele é mais saudável? Na verdade, o leite em pó é a mesma coisa do leite, só que ele é desidratado. Você vai hidratá-lo com água quente. No momento que você vai consumir. Então, não tem, quando você recompõe o leite com água, não tem muita diferença do leite. Olha aí. E, inclusive, o processo de industrialização e de conservantes, né, aditivos, é o mesmo. Não tem vantagem nenhuma, não. Antes da nossa saída para o nosso primeiro intervalo, o brasileiro... Mais participação. Só passar essa informação, eu fiquei até arrepiado com essa notícia. Brasileiro preso com carne humana na mala, ontem confessou assassinato e alega legítima defesa. Se todo mundo que matar alguém que já está super errado colocar restos na mala, nós estamos perdidos, Roberto. Mas parece que ele teve um surto, ele já vinha com problemas psiquiátricos, psicológicos já há bastante tempo. E vai ter que se explicar na justiça, né? Já está detido. Uma história horrível, assim, uma história bem Ele alegou cabulosa. que matou o conterrâneo dele para evitar, em Amsterdã, na Holanda, para evitar ser vítima de canibalismo. Você veja que os problemas neurológicos, os problemas psiquiátricos também estão tomando conta da cabeça do ser humano. Sim. A loucura está ficando cada vez maior, né? Nós vamos ao intervalo e se vamos voltar. Você quer passar as participações agora? A gente vai, as participações em intervalo, e voltamos já. Carolina Paredes Verdugo. Que delícia ouvir Roberto César. Ótimo programa. Quero presente em, ela falou, da Edinha Couto, eu quero ganhar o guarda-chuva. A Carolina teve recentemente em São Sebastião, foi lá lotou o carro com doações para as vítimas e ficou absolutamente impressionada com o que ela viu por lá. Né? A destruição, a natureza reagindo a questões climáticas. Sim. A gente só pode encontrar essa explicação, pelo menos para essas chuvas, esse calor excessivo, essa devastação. A mudança climática, ela está aí, né, Roberto? Está muito evidente para todos nós, só não acredita quem não quer. E esse processo todo, como o doutor Marcelo fala da nossa saúde, que você muito bem perguntou, você veja que tratar com jornalistas e com comunicadores inteligentes, as perguntas fluem. Nós estamos destruindo diariamente o meio ambiente, o clima, quando a gente polui, quando a gente joga produtos, é que nem a gente fala que tudo é um reflexo do que o ser humano está fazendo. Ação e reação, né? Ação e reação, exato. Consequências. Você agride, você vai ter uma agressão em sentido contrário. Exato. Diga lá, Virgínia. E mais uma participação, pergunta para o doutor Marcelo. Carolina Paredes Verdugo, por que os protocolos de prevenção acontecem a partir dos 45, 50? Não há algum exame que possa ser feito antes disso, uma vez que estamos vendo casos mais precoces? Beijo especial, o ilustre Roberto César. A cantora Preta Gil, né? Recentemente foi diagnosticada também. E não tem tanta idade assim. Você quer ver só? Eu vou até citar um caso, né, Virgínia, muito próximo da gente. Minha mãe está até numa clínica de cuidados de idosos e a sua cuidadora
a Celeste, de 56 anos, nós sentávamos à mesa e comentávamos da morte do Pelé, porque ela sabia que eu entrevistei o Pelé por diversas vezes, até pelo ofício de jornalista esportivo também, e faleceu com essa doença. E ela assustada, dizia, nossa, como pode? E ela com 56 anos, no dia 12 do mês passado, passou mal, foi levada a um hospital, diagnosticado com o quê? Câncer da mesma forma. Aparelho digestivo, já tinha ido, já estava ali praticamente na metástase, né? Deixa eu só responder a Carolina. Bom dia, Carolina. Na verdade, os protocolos eles estabelecem porque a incidência do câncer ela vai aumentando conforme a idade. Então, como a gente está falando de exame de rastreamento, a gente vai investir no rastreamento da população mais vulnerável, da população mais exposta, com maior chance de desenvolver. Então, por isso que a gente fala a partir dos 45. Mas nada impede que você inicie precocemente qualquer protocolo de prevenção. Isso não é impeditivo. Agora, o que não pode é você atingir a faixa etária de risco e deixar de fazer a prevenção. Doutor, é verdade que nesse exame já é possível, no rastreamento, já se eliminar alguns focos da doença? Se for caso precoce, aquilo que a gente chama de carcinoma in situ, ou seja, aquele extremamente localizado, o exame ele acaba sendo curativo. Olha aí. Daqui a pouco o doutor Marcelo vai comentar mais assuntos. Agora, a gente não deixa você ir para o comercial, então, porque o programa está pegando fogo, o programa está muito bom. Aqui, ó, o teu xará, o Roberto Miranda, né? Esse aqui é de Santo André, ele diz o seguinte, né? Pouca vergonha é o que os nossos políticos não têm. A área de saúde abandona. Minha esposa é enfermeira, né? E diz que falta de tudo. E ele está falando do ABC, hein? Né? Que ela é enfermeira do ABC, ela é formada, e ela diz o seguinte, temos ótimos médicos, temos ótimas enfermeiras, porém o governo prevarica, né? Quando não investe da maneira correta e não valoriza. Ela falou que, ele diz, né, que a sua esposa, por diversas vezes, dobra o seu horário, por falta até de profissionais e para atender pacientes que lá estão internados. Ela diz, não sei como é na Baixada Santista, tanto eu como minha esposa atuamos nessa área, você não diz o que faz aqui, mas ele cita que é muito importante que nós tenhamos parcimônia do poder público conosco, os profissionais, mas principalmente com a população. Você tem razão, às 9h22. Como é que é o nome dele? Aqui o nosso ouvinte, aqui ele fala, a Priscila era sua esposa, e ele aqui é o Ricardo. O Ricardo tem razão no que ele fala, doutor Marcelo, a questão está na vergonha que é o repasse das verbas para a saúde. Valores que não cobrem absolutamente nada. E ninguém muda essa tabela. É extremamente defasada. E olha, eu vou falar para vocês, nós estamos no estado de São Paulo, nós estamos dentro deste cenário no paraíso. Os outros estados pior ainda. Pelo amor de Deus. Pior ainda. Pelo amor de Deus. No estado mais rico já é precário. Já é precário, assim, quando você pega do Sudeste para cima, de Minas Gerais para cima, meu amigo, é um Deus nos acuda de chorar. E eu vou fazer aqui, né, até um comentário antes do intervalo. A gente não consegue para o intervalo, mas uma justificativa muito boa, né? Muito boa, mas tanto o doutor Marcelo como a sua esposa, a esposa também é médica, atendem no serviço público, né? E a gente... Imagina a conversa à noite, dois médicos. Eu acho que eles devem se proibir de um perguntar ao outro. E a doutora Fernanda... Espero que não é verdade, a gente conversa muito sobre isso. Olha, eu peguei um paciente ontem... Roberto, você sabe o que o doutor Marcelo e a doutora Fernanda, quando estão naquele afã do estresse do trabalho, muitas vezes, eles estão ali até sábado trabalhando, um olha para o outro e fala assim, vamos tomar um cafezinho? Aí seria normal nós tomarmos um café em qualquer lugar. Cada um pega uma motinho de 1.800 cilindradas e vão tomar um café em algum lugar do Brasil. Para desestressar. Olha, que legal. A gente vai procurar sempre onde está sol. Então, os 2 finais de semana aí atrás, nós vamos parar em Goiás e voltamos. A sua moto qual é? Harley Davidson. Uma Harley? Eu tenho uma, ela tem outra. Só um detalhe, ele tem uma e ela tem outra. Eles não andam juntos. Eles andam juntos na estrada, mas cada um tem a sua moto. Uma moto de 1.800 cilindradas. 1.800 cilindradas, 450 Nossa, quilos. Que maravilha. E detalhe, Roberto, você quantos quilômetros por litro? Na estrada ela vai bem, ela vai geralmente 18, 20. Presta atenção, qual é a estatura, doutor Marcelo? A minha é 1,90 m. 1,90 m. Presta atenção. 1,60 m roubado. 1,60 m roubado, e ela anda de moto e muito bem. Obrigado. E é pesada essa moto, hein? 450 quilos. Nossa. Você veja que
A força está aqui. A força está aqui. Isso é uma prova disso, e eu adoro a doutora Fernanda, como o doutor Marcelo, são pessoas do bem, profissionais, que dão orgulho, né? Mas é o momento de relax de vocês, né? Sem dúvida. Mas você viu só, às vezes você fala assim, não vou lá na Praia Grande, no churrasco do Roberto, não estou cansado. Eles querem tomar um cafezinho diferente, tem sol, vão para Goiás. Goiás? Caramba, pertinho. Em janeiro fomos até Gramado e voltamos. Quanto tempo leva uma viagem daqui até Goiás? De moto? Não, a gente faz um final de semana. Sai nas 6, volta domingo. Caramba. Parabéns, aventureiro. Você viu? Doutor Marcelo, que se precisasse escrever um livro, escreveria, principalmente muita gente fala assim, eu quero conhecer a rodovia 66, né? A rota, mas não, lá tem uma história triste, né? Tem uma história mais... Não, eu acho que ela é triste, mas ela é feliz. Ela é feliz demais, ela é sem dúvida. Feliz. Podemos contar com a sua presença hoje aqui? Sim, com certeza. Foi uma das poucas vezes que a gente estava junto numa moto. Eu e foi daí... os dedos de uma mão, às vezes que nós estivemos juntos. E foi daí moto. Que vocês separaram as motos? Não, a gente já andava separado, mas lá, por uma questão de logística, a gente resolveu andar junto. Faz assim, nós vamos ao intervalo, o doutor vai falar muito aqui sobre doenças da hipófise, né? E vai voltar e vai falar dessa história para o Roberto. Roberto também anda de moto. Eu adoro moto. Eu também gosto de moto, não estou andando no momento, mas ele vai contar. E como Deus existe, né? Virgínia, agora nós vamos ao intervalo, tem mais gente aqui, né? Caramba! O sobrinho aqui, ele falou, sobrinho de São Vicente do Gonzaguinha. Ele falou, Roberto é engraçadinho, né? Tá tudo normal aqui, bagunça sempre houve. Obra? Que obra? É mais uma bagunça, né? Mas deixa eu fazer uma ressalta para o nosso amigo. Sobrinho, o sobrinho? Não, vai ficar bonito lá. Vai. Você sabe uma coisa curiosa? Você está otimista, então? Eduardo, doutor... quando haviam aqueles quiosques horríveis por lá e demoliram tudo, sim, a gente teve o privilégio de ter a vista ali de toda a orla da praia, maravilhoso. E essa obra, eu vi o projeto, vai ficar muito bacana, é dinheiro de fora, então ela está acontecendo, sim, e vai acontecer. E, sobrinho, pode esperar que você vai adorar, vai ficar lindo ali o Gonzaguinha. O Roberto tem razão, o projeto realmente é bonito. Se for exatamente como aquele projeto, nada de ficar aqui, aqueles quiosques horrorosos. Nossa, aquilo horrível. Inclusive, na época, eu falei para o prefeito Biri, entrevistando esse prefeito Biri, prefeito, o senhor tem certeza que vai fazer essas porcarias aqui? E até o arquiteto ficou bravo comigo, que eu o conheço. Falei, aquilo é muito feio e está errado. Depois a gente vai deixar você fazer o seu intervalo comercial. E sem querer interferir na sua pauta, a gente falou de quiosques de São Vicente, sim, eu queria fazer um comentário depois dos quiosques em Praia Grande, que teve uma transformação que foi de 0 a 1 milhão. Eu não estou exagerando? Depois eu explico. Olha aí, então a gente vai lá, depois eu volto e falo onde o Roberto quer morar aqui em Santos. Olha, tem 3 alternativas. Tá? Boa. Serve para o doutor Marcelo também e para você, que está em qualquer parte do Brasil aqui, que a gente tem muitas participações. Deixa eu mandar um abraço para o Rogério Perim, se não ficar bravo comigo, empresário, está lá em São Bernardo. A Dininha também é de São Bernardo do Campo, um abraço para a Dininha, está lá em São Bernardo. Manda um abraço também para o Alberto Ribeiro, da Pompeia. Você me manda as perguntas doidas fora do dia do programa. Aí não dá para responder, né, no horário. Mas... É que vê gravado, né? Então, a gente vai ter um sistema aqui da rádio Star News, vai ficar mais fácil que a gente vai guardar. Esse programa vira podcast depois? A gente já vai produzir isso também. A gente vai entrar nessa fase do podcast, a gente está com os cortes também, né, o corte do ponto a ponto. Falas importantes, essa a gente já está produzindo, os cortes do ponto a ponto, e o pessoal tem dado muitas sugestões. Vamos lá. Luiz Henrique Guimarães Franco, bom dia, sucesso a todos. Você me fala mesmo. Aí, Luiz Henrique. É um veterinário iniciando a carreira, jovem ainda, tem um apelido de cachorrão, grande. Cachorrão. Esse é o nosso querido doutor Luiz Henrique Guimarães Franco. Esse é uma figura doce, um grande profissional da área veterinária. 20 anos já. Como é que pode ter 20 anos se ele não tem nem 25? Inclusive, eu vou fazer uma brincadeira aqui. Ô, Luiz, vamos lá. Outro dia nós passamos em frente onde ele tem a clínica dele, o consultório, num pet shop aqui no Canal 3, e colocaram um cartaz ali, só faltava escrito assim, procura-se. Tem a foto dele redonda, os dados embaixo, achei muito engraçado, né? É só para destacar o profissional que tem ali dentro, né? Com a sua clínica veterinária lá dentro. Então, quem precisar ali no Canal 3, né? A gente até no Empório Animal que tem ali no Canal 3. Diga, corrigindo, 23 anos ele tem. De profissão? É. Beleza, hein?
grande figura. Ele que, se você precisar levar na consulta seu cavalo, elefante, girafa, ele também atende, viu, gente? Eu vou intervalo agora sim, volto já. Antes de comprar. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. A gente já está de volta aqui às 9h34. Mas demorou esse intervalo, hein? Demorou, né? Foi 2 minutos, mas vamos lá. O Roberto, deixa eu pegar aqui, o Roberto trouxe os cartões aqui, olha só que bacana, né? Roberto César Godinho, né? roberto.cesar@uol.com.br. Tem aqui 2 telefones, né? É o 11, chique, hein? 981025770. Esse é o que tem o WhatsApp. Esse tem o WhatsApp, o famoso WhatsApp, né? Já o de baixo é o 13997035957. Você que precisa de um grande comunicador, tem até aqui RC Comunicação, é um cachorro, qual é o bicho aqui no meio da... A ideia é uma fera comunicação forte, né? Para transmitir a mensagem. Comunicação, a arte de ser entendido. É isso aí, concordo. Comunicação corporativa, publicidade, palestras e eventos. Quem precisar do Roberto, pode deixar os cartões aqui, Roberto? Pode, por favor. Vai ficar aqui, já ficaram aqui conosco aqui também. Agora, com o Roberto, ele não recebeu joias, mas ele tem, segundo sabe-se, nas Ilhas Caimão, um dinheirinho
guardado? Vou dar uma dica, é brincadeira, viu, gente? Você sabe, o Eduardo, vou contar uma história. Uma vez na vida, enquanto trabalhava em empresas, na área de comunicação corporativa, eu recebi um pedido, uma sugestão de propina, que foi negado absolutamente e sem a menor cerimônia. Esse é o nosso pensamento também, Roberto. Infelizmente, a gente sabe, e a gente que trabalha de forma séria e correta, a gente ouve algumas graças. Eu costumo dizer que Deus é sábio, né? Ele me deu 2 ouvidos. Entra por um lado, sai pelo outro. Mas a gente não deixa, como o Roberto também faz. Às vezes a gente recebe alguns comentários aqui, algumas coisas. Olha, para de falar disso, que eu te apresento tal. Não, aqui não funciona assim. A gente, inclusive, está num órgão hoje independente, a Rádio Star News Santos é uma empresa que está surgindo, pequenininha, mas eu fico muito feliz, Roberto, para que você tenha ideia, em 25 dias nós já tínhamos 1.000 pessoas acompanhando a rádio, Legal. 1.000 pessoas. Eu peguei aqui com a plataforma que é a MaxCasting, eu fiquei abismado dos horários de manhã, à tarde, à noite. A gente tinha um fluxo de 600 e poucas pessoas por hora acompanhando. Claro que não é um trabalho fácil, é um trabalho difícil. A Virgínia está trabalhando demais. Ela tem que preencher a plataforma com 11 mil músicas, mas não é só música. A gente tem um departamento de jornalismo da própria MaxCast. A gente está usando o que pode, o que não pode. A gente tem aí, a gente vai aumentar muito o fluxo de informação diária durante toda a programação da rádio. Nós vamos ter também as pílulas de jornalismo locais. Nós vamos ter ali falas de profissionais que vão estar dentro da programação, coisas rápidas, né? Mas com informação precisa para você que acompanha a Rádio Star News Santos. Eu já obtive alguns comentários e eu quero saudar aí rádios do interior de São Paulo, Rádio da Bahia, né? Rádio Vox da Bahia, entrou em contato querendo fazer uma parceria, tudo é estudado, sem sombra de dúvidas, a gente está no processo de montagem, né? Falta muita coisa ainda, mas já estamos no ar. A programação, quem puder conferir, o Roberto já conferiu, já fez elogio aqui, está em 10%, menos até do que a gente quer chegar, mas é importante o seu carinho, a sua atenção também, né? O Eduardo, Lucas, a Rádio Star News, primeiro, parabéns pela ideia, pelo projeto. Eu te perguntei do podcast, porque a gente está caminhando para uma questão que está muito consolidada, que é dessa informação que o ouvinte vai acessar no melhor horário do seu dia. Exato. Então, e tem gente que gosta do seu trabalho, acompanha você, vai buscar esse jornal, não pode porque está trabalhando nesse horário, à noite, às vezes, fazendo jantar, ou em qualquer melhor horário que ela possa. Por enquanto, a gente mantém no canal Ponto a Ponto, né, o programa, ele está lá, mas a ideia do podcast já está sendo trabalhada assim, como a gente citou aqui, né, os cortes que haviam sido pedidos, a gente está fazendo o corte do Ponto a Ponto, mas o podcast vai ser também colocado em prática para você, junto com o projeto da Star News. Agora, só para dar um adendo aqui, né, o que eu falei, a gente está falando aqui da Engie Plus, a qualidade faz a diferença, que tem 2 super mega lançamentos, um já virou realidade total, né, que é o Residencial Mykonos, né? Residencial Mykonos é algo diferenciado, 32 andares, uma qualidade construtiva maravilhosa, você tem um institucional que roda diariamente o nosso programa aqui, ainda restam ali 10 unidades, não passa disso, essa obra vai ser entregue no final deste ano, com 2 e 3 dormitórios, tomadas elétricas para todos os carros do prédio, garagem, 2 vagas para todos os apartamentos, um ponto fantástico, Ricardo Pinto 63, na Aparecida, é só entrar em contato com engplus.com/Mykonos, você vai fazer um ótimo negócio com o Residencial Mykonos, olha, de primeira linha. Agora, se você fala assim, poxa, Edu, minha esposa adorou Mykonos, mas ela viu o Ilha de Malta, esse aqui, ó, esse começou a construir em outubro, é o Ilha de Malta. Ele esse eu quero, hein? Então, esse Ilha de Malta aqui é maravilhoso, com plantas de 83 e 116 metros quadrados. Também tem o vídeo durante todo o nosso programa, só que esse na Almirante Cochrane 32. Edu, como é que eu faço para ter mais informações? Acesse engplus.com/Malta. Você vai adquirir este imóvel aqui no local fantástico. Essa vista aqui não é projeção, não. Viu, é na quadra da praia, é isso? É na quadra da praia, a 50, 60 metros da areia da praia. Que maravilha. Agora, o doutor Marcelo fala assim, poxa, Eduardo, 2 prédios de ótima qualidade, a qualidade literalmente faz a diferença. Agora, e para aquele que não ganha tão bem e, de repente, não pode pagar um apartamento numa faixa mais, digamos, privilegiada? Tem mais simplesinho? Eu diria que tem mais acessível, mas não tão simples não, viu? Que é o Piazza Torino, tá do teu lado aí, que é da Engie Life, gente. Também, até o
O Diogo Barroso e o Alexandre Soares falaram, duvido que você coloque o institucional de 2.211. Eu falei, vou colocar. Não, é verdade esse valor aqui? Esse valor de um apartamento 0 quilômetro? Então, é o seguinte, ele já está um pouquinho mais, está em 327, porque isso foi no lançamento. No lançamento, na verdade, na primeira semana, 280 mil. Tá? 280 mil, são unidades de 38, 56 e 67 metros quadrados, mas com 13 espaços de lazer. Só para que você tenha uma ideia, esse é o conceito Smart, gente. Eu falei para vocês que é o conceito Smart, várias pessoas até de fora estão adquirindo. Para que você tenha ideia, Roberto, doutor Marcelo, vocês gostam de nadar? Bastante. Excelente. Tem uma raia de 25 metros. Piscina adulto, piscina infantil, pet place, pista de Cooper, e tudo que vocês estão vendo aqui no folder vai ser entregue montado. Tudo com piso frio, revestimento, academia montada, tudo, espaços, e a gente sempre mostra aqui no nosso monitor o institucional. A partir de 327 mil você faz negócio. E detalhe... É preço de apartamento usado, né? Usado. E detalhe, se você fizer o financiamento com eles e conversar com o Alexandre Soares, com o Diogo, você dá lá, acertar a sua entrada, tem uma previsão de construção de 36 meses. Aí você fala, e aí, Edu, qual é a diferença? Deu entrada, acertou, só vai ser retomado o seu pagamento, as suas prestações, sem acréscimo, sem juros, após a entrega do imóvel. Opa! Que é uma segurança. É uma segurança. É uma segurança e algo diferente do mercado imobiliário de todo o Brasil. Porque tem muita gente que tem medo, né, de comprar na planta, fala, será que vai ficar pronto? Exato. Será que vão entregar? Exato. E mais uma dica. Além de todo montado, toda a estrutura montada, a previsão do condomínio, chute aí, Roberto César, doutor Marcelo, quanto será? 800, um prédião desse, cheio de área de lazer, R$600. R$400. Nossa, barato demais. E ele ficar na João Alfredo, do lado da Afonso Pena, perto de tudo. Acesso canal 4, canal 5, canal 6, canal 7, para você para qualquer lado. Mais uma obra da Angel Life, a caçulinha do grupo Angel Plus, que a qualidade faz a diferença também. De volta aqui, Virgínia, tem participações? Eu posso aqui. Vamos a elas então. Instituto Histórico Geográfico de São Vicente, Marcelo Masteguin e Roberto César Godinho, duas grandes referências em suas áreas de atuação. Um abraço fraterno a todos. É o Conde Paulo Eduardo Costa. Isso. É maravilhoso. Deixa eu mandar 3... Continuando. Oi, diga. Perdão. Paulo Eduardo Costa, agora Roberto César é o ícone do radialismo. Sua vasta experiência são sempre um diferencial. Muito bom ouvi-los. Pra você ter ideia, quando eu comecei a ouvir rádio, eu já ouvi o Roberto. Já gostava do trabalho dele. Desde criancinha. Desde criancinha. Aí é sacanagem, né? Aí a diferença é muito pouca. Mas, Roberto, quantos anos de rádio, quantos anos de comunicação? 40. De ambos. Olha aí. O mesmo tempo que eu tenho de rádio, eu tenho de comunicação institucional. Trabalhou em grande empresa aqui da região, em Cubatão, grandes empresas, né? A antiga Cosipa, Cosipa Usiminas, Soluções Usiminas e Cesare Multimodal. Olha aí. O último cara que foi gerente de comunicação na Cesare. Uma grande empresa de logística aqui da região. Tem um parque... Eu fui médico, trabalho, não sei se você lembra disso. Lembro. Olha aí. Fui médico, trabalho na Cesare também. Bacana, tá vendo? Quando os amigos... Uma grande empresa. Então, e sempre importante frisar também. Deixa eu mandar um abraço para o Paulo César Guimarães em Águas de Lindóia. Diz que a cidade se cotizou muito com o litoral norte, mandou muita água para lá. E eu vou aproveitar e ir a outra cidade. Mandar abraços especiais aqui, né? Mandar abraço especial ao Cristóvão Rodrigues Melo, de Campos do Jordão. E também ao Reginaldo e ao Márcio, do Hotel Geneve, lá em Campos do Jordão. A Minalba também fez uma grande doação de algumas carretas de água para o litoral norte. Parabéns, Zé, todo o grupo Minalba, lá de Campos do Jordão. Água é boa, água de qualidade. Vamos dar um abraço também ao Cláudio Cesarim, lá de Jundiaí. Ele falou para mim que é uma vergonha. Eu até vou pegar o comentário antes de perguntar aqui para o doutor Marcelo. O que vocês acharam do vinho brasileiro lá do Rio Grande do Sul, Tchê? Com mão de obra escrava, né? Salton, Aurora e Garibaldi. Garibaldi. Eu que sou um apreciador de vinho, particularmente um grande apreciador do vinho nacional, eu sou um defensor do vinho nacional, como... Dá para dizer que eu sou um enófilo, eu sou um apreciador de vinho mesmo. Eu digo que a diferença do enólogo para mim é que
quando o enólogo ele abre um vinho, ele tem que tomar uma decisão. Quando eu vou tomar uma decisão, eu prefiro abrir um vinho. Boa. Mas Essa foi boa. E mais absurdo ainda foi o comentário do vereador de Caxias do Sul, né? Aquilo foi pior ainda. Ou seja, para piorar a situação que já era ruim, falar que os baianos só gostam de ficar batendo tambor na praia. Por isso que ele prefere os argentinos. Eu diria que esse senhor, né, Roberto? Bom, eu não vou nem falar, porque eu já comentei aqui, vou deixar para o Roberto comentar o que pensa ele. Eu acho lamentável. Eu não sei da onde que essa gente toda saiu, o que levou essas pessoas a terem coragem de se manifestar, de manifestar o lado ruim da cabeça deles, do preconceito deles, da misoginia, de todo tipo de intolerância que é absolutamente deplorável, né, de pessoas que se manifestam dessa maneira. Eu não sei de onde veio tanto ódio, eu não sei de onde veio tanto preconceito, eu não sei onde é que essas pessoas estavam, em que armário eles estavam, aonde que eles estavam enterrados, que eles submergiram de uma maneira tão virulenta e tão odiosa, e que a cada semana a gente se depara com um novo protagonista dessa vergonha, desse vexame, que é esse comportamento e caráter, e principalmente de gente que forma opinião pública, que são esses políticos. É a vida pública, né? O Miguel Acácio de Joinville tinha dito que esse vereador e aquelas vinícolas são uma excrescência. E ele citou, eu fui pesquisar, lembra, Virgínia? A filha herdeira do grupo Salton, ela diz que a melhor coisa que nós temos no mundo é a meritocracia. Eu divirjo demais dela. Isso é um pensamento ultrapassado, inclusive. E ela diz que uns nasceram para chefiar, para mandar, para ter sucesso e outros para obedecer. Lamentável, né? Essa moça comentar isso. E eu espero que o governo, que as autoridades tenham ali não tenham complacência e tenham um pulso forte para tanto a Salton, a Garibaldi e a Aurora sejam, diríamos que, punidas da melhor forma possível para que sejam de forma exemplar e não sejam mais repetidas também, né? O pessoal mandando um abraço também, lembrando os 10 anos da morte do Chorão, né? Chorão do Charlie Brown Jr., e o pessoal aqui dizendo, o Ricardinho, a Renata, o Luiz também, e mandando um abraço para o outro Luiz aqui, o Luiz Plácido, que diz que o Luiz Plácido veio de Portugal só para aproveitar a vida. Deixa o menino curtir, né? Ele está aqui na Baixada Santista, dizendo que o Chorão faz falta, e era uma realidade ao lado de Renato Russo e Cazuza, como 3 poetas da música brasileira. Você sabe que o Chorão, o vocalista do Charlie Brown, que sempre militou aqui por Santos, tinha uma pista de skate aqui na cidade, amava a cidade de Santos. Ele é de Santo André, ele é nascido em Santo André. E uma vez eu fui eu fui assistir o Festival Atlântida em Florianópolis, e de várias bandas de pop rock e rock, e entra o Charlie Brown e entra o Chorão. Primeira frase dele, eu sou de Santos. Ele tinha orgulho em falar isso, e ele falava isso em todos os shows. Não havia nascido aqui, mas ele falava que era de Santos, que morou no BNH, que adorava Santos. E eu lembro uma ocasião, o Roberto Tamborista trabalhava no Grupo A Tribuna, ele foi dar uma entrevista na FM, na Tribuna FM, na Tri FM, e eu trabalhava na Tri TV, e ao lado tinha a rádio CBN. Sim. Quando eu ouvi aquele jeitão dele, né, e um caderninho debaixo do braço. E eu, como é que você está? Tudo bem? Não sei o que lá. Eu falei, jornalista não perde oportunidade. Já peguei e falei, você não daria uma palavrinha com a gente aqui no programa de esporte? Ele falou, cara, não manjo nada de futebol. Eu sei que de um lado corre um time, do lado corre outro, tem uma bola, mas não vou perguntar nada disso, vou perguntar na tua música. E ele pegou o caderninho, Roberto, o Tom Marcelo abriu e foi olhando e via tudo escrito à mão, né? Eram as letras que ele compunha. Ele falou, cara, eu não gravei isso aqui. E eu lembro, né, que quando ele disse que eu não gravei isso aqui, era aquela música que depois virou sucesso, Só os Loucos Sabem, né? Nossa, maravilhosa. Você veja a qualidade do trabalho dele. Poesia pura. Uma pena, né, ele ter nos deixado 10 anos já da morte do Chorão. Vale lembrar também, né, nós tivemos o Observação, Champignon. eu que gosto muito de signo, os 3 eram arianos. Cazuza, Renato Russo e também o Chorão. Tem um amigo aí que disse outro dia que o Renato tinha que mudar o sobrenome, não mais Russo, e sim Renato Ucraniano.
Piada sem graça. Agora, vamos lá. Doutor Marcelo Mastequim está conosco, também Roberto César, comunicador. Daqui a pouco eu vou até passar de novo o contato, Roberto. As principais doenças da hipófise. Hipófise. Que muita gente não sabe nem o que é. O que é hipófise? A gente pode piorar um pouquinho. Porque, na verdade, a hipófise é o nome vulgar dela. Ela chama a glândula pituitária. Nossa! Pituitária. Prazer. Então a gente pode piorar um pouquinho. Então, vamos apresentar, primeiro, antes de falar de doença, vamos apresentar a nossa amiga hipófise para os ouvintes. A hipófise é a nossa glândula general. Ela é a que comanda todas as outras glândulas. Na verdade, elas são duas glândulas numa só, embutidas. Uma que vem diretamente do tecido neural, do tecido cerebral, é uma invaginação de uma estrutura do sistema nervoso central chamado hipotálamo, que é a porção chamada de neurohipófise. Para a gente entender onde fica. E a outra é a chamada adenohipófise. São duas estruturas separadas formando uma glândula única. Para a gente entender onde a hipófise fica, eu vou fazer um exercício de imaginação. Aqui, exatamente aqui em cima do ossinho do nariz, se nós introduzirmos mais ou menos 3,5, 4 centímetros em direção ao centro do sistema nervoso, a gente tocaria a hipófise. Ela fica exatamente nessa direção, 3,5 a 4 centímetros para dentro. E o que ela faz, além de comandar todas as outras glândulas, né? A neurohipófise, ela produz 2 hormônios. Um é aquele hormônio que a gente inibe quando a gente bebe um pouquinho a mais, que é o chamado hormônio antidiurético. A gente senta para tomar aquela cervejinha, passa mais no terceiro, quarto copo, a gente tem que levantar para fazer aquele xixizinho, porque nós inibimos a produção do hormônio antidiurético, que é o hormônio que, na natureza, do tempo do homem das cavernas, ele garantia que a gente conseguisse sobreviver quando estávamos a longas distâncias de uma fonte de água. Então, ele diminui a nossa produção de urina para que a gente não desidrate em condições onde nós tenhamos dificuldade em ter acesso à água. E o segundo hormônio produzido pela adenohipófise é a ocitocina. É aquele hormônio que ele é muito conhecido no pós-parto, que ele garante a contratilidade do útero, né, pós-parto, mas ele também é tido como o hormônio da fidelidade. É o hormônio que, extremamente estimulado pelo abraço, pelo afeto, pelo carinho, e é o que faz com que o homem, que deveria, nem sempre isso acontece, mas é o que estabelece a relação monogâmica do homem, do golfinho. O golfinho também tem relação monogâmica. Algumas aves, em especial alguns papagaios, psitacídeos, né? Os papagaios, as araras. Então, a presença da ocitocina é que garante a fidelidade, mas por isso eu faço o convite, vamos abraçar um pouco mais, vamos fazer um pouco mais de carinho no companheiro. Um abraço causa... liberação da ocitocina. Que legal. É o hormônio da fidelidade. Então, essa é a nossa neurohipófise, a neuropituitária. Por isso que às vezes a gente abraça pessoas e se sente tão bem. Tão bem, isso garante a fidelidade não só do casal, mas a fidelidade entre amigos, a fidelidade entre irmãos. A fraternidade, ela se fortalece do abraço pela liberação da ocitocina. Rogério Flauzino, do Jota Quest, disse que o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Exatamente. Pensar filosoficamente, num abraço é a única situação que você tem 2 corações batendo no seu peito, né? Exato. Independente disso, pensando do ponto de vista endócrino fisiológico, tá? A ocitocina realmente é um dos hormônios muito extremamente pouco usado e com um efeito maravilhoso de ação. Agora, tanto eu como o Roberto, a Virgínia, os nossos ouvintes, eu tenho a Marlúcia aqui, a Marlúcia mandou bom dia também. Marlúcia, perdão que eu perdi a tua pergunta inicial, porque sobe aqui quando a gente vai buscar as notícias também, mas ela havia dito mais ou menos aquilo que a gente iria até perguntar. Quais seriam as principais ou a principal doença que abrange isso?
Na verdade, nós temos na neuro... Eu nem cheguei na adenohipófise ainda. Exato. Mas a principal doença que nós temos na neurohipófise é o chamado diabetes insípidos, que é um diabetes diferente do diabetes tradicional, porque todo mundo associa a liberação ao diabetes ao açúcar excessivo, né? E não só o açúcar excessivo, o diabetes, na verdade, o termo, que, se eu não estou enganado, é um termo grego, ele significa urinar muito. Então, nós temos, na verdade, o termo diabético, ele é diabético, ele recebe esse nome porque ele urina demais. E no tempo da medicina do milênio passado, vamos dizer assim, até de antes de Cristo, que isso aí vem do tempo de Hipócrates, não tinha outro jeito de se testar as coisas sem você pondo o dedo e colocando na ponta da língua. Caramba! E eles descobriram que tinha um tipo de diabético, ou seja, que urinava muito, que a urina era doce. Esse foi dado o termo diabetes mellitus, que é o diabetes que urinar muito doce. E tinha outros que a urina não tinha gosto, que é do diabetes insípidos, que é uma das características da água, né? Inodor insípido. Insípido não tem sabor. Então, esse termo é justamente pela falha do hormônio antidiurético. Você não libera, a hipófise não libera o hormônio antidiurético e a pessoa começa a urinar demais, só que é uma urina que não é doce. É uma urina que é sem sabor. Essa é a primeira doença relacionada à neurohipófise. Já a adenohipófise, ela comanda, além dela comandar todas as outras glândulas, tireoide, as suprarrenais, os testículos, os ovários, o próprio pâncreas, pâncreas quanto glândula, ela também elimina um hormônio extremamente importante, que é a prolactina, que é o hormônio relacionado à amamentação. O hormônio que a mulher, após, e é diretamente ligada à sobrecarga da ocitocina. Após que você tem a sobrecarga da ocitocina, automaticamente você tem a estimulação e liberação da prolactina. E aí nós temos a segunda doença extremamente comum, que é relacionada a um tumor benigno da hipófise, que é o famoso adenoma de hipófise, que pode ser microadenomas, ou seja, lesões bem pequenas, que invariavelmente são secretores de prolactina. Então, é mais comum em mulher, mas também acontece no homem, onde essa liberação de prolactina faz com que apareça o leite na mama, né, mesmo em estados não pós-gestacional, não em estados de amamentação. Ou o macroadenoma, que esse que é o mais complicado, porque ela fica sentadinha em cima de uma estrutura óssea que parece uma sela de cavalo. Uma sela, não é de cavalo, uma sela de camelo, na verdade, que é uma sela invertida. Por isso que ela recebe o nome, a estrutura recebe o nome de cela turca, e ela fica em cima disso. E os nossos nervos ópticos, eles, na verdade, eles migram. O nervo que enerva o olho esquerdo está ligado ao polo direito do cérebro, e vice-versa, do esquerdo, do direito ao polo esquerdo, e o esquerdo ao polo direito. E esse cruzamento, ele se dá, faz um xizinho, que chama quiasma óptico, exatamente em cima da hipófise. Quando ela começa a crescer, ela começa a comprimir e a pessoa começa a perder visão. Só que, como é engraçado, como está cruzando de lá para cá, ela começa a perder visão pela lateral do olho, ela vai encurtando o campo visual por compressão do quiasma óptico. E aí a resolução é cirúrgica. Por isso que é bom os check-ups oftalmológicos. Né? Oftalmológico o diagnóstico precoce do macroadenoma de hipófise, você faz com o seu... Quem mais encaminha para mim macroadenoma de hipófise é o oftalmologista. Isso, sem dúvida. E nós temos as outras doenças que são mais raras da hipófise, que são as doenças relacionadas à própria glândula, ou seja, às próprias outras glândulas. Nós temos disfunções de tireoide promovidas por aumento do hormônio que estimula a tireoide na hipófise. Por que se pede pouco, né, o exame da tireoide? Né? Da tireoide se pede bastante. Pede, porque eu vejo muita gente falar assim, poxa, eu nunca fiz, né, nunca me pediram. Especialmente eu nunca fiz. Olha que eu sou bom de check-up.
Ginecologista pede bastante, mas é bem comum. É mais recorrente em mulher ou o homem também pode ter? O hipotiroidismo, que é a tireoide que funciona pouco, é mais comum em mulher. Mas homem também tem. Eu costumo brincar, tem um grande amigo meu, que é meu paciente, tem hipotiroidismo, eu falo, rapaz, você já está numa situação que você não tem nem doença de velho, você tem doença de velha. Né? Mas brincando, é mais comum em mulher após a menopausa, mas homem também tem. Isso é brincadeira, é uma forma jocosa entre amigos, mas... Problemas de tireoide... Desculpa, Não, Edu. pode falar, Roberto. Problemas de tireoide, quais são os sintomas a serem... A tireoide ela é o ar-condicionado do organismo, né? Ela que rege todas as nossas reações químicas. Então, quando você precisa de calor, ela libera... a reação química interna precisa de calor, como, por exemplo, acelerar o coração, como situações que a gente precisa estar mais quente, ela promove isso. Situações que a gente precisa esfriar um pouquinho, ela também esfria. Então, ela faz a regulação, não de febre, não dessa temperatura, mas da temperatura interna. É uma válvula termostática? Das reações químicas. Então, quando ela funciona demais, é o magrinho elétrico, é o hipertiroidismo. Ele tem aquele olho saltado, ele está o tempo inteiro agitado. E quando ela funciona de menos, é aquele devagar, quase parando, gordinho. Todo mundo se lembra de uma... Martinho da Vila, né? Devagar, devagarinho. Bem devagar, devagarinho. Todo mundo se lembra de uma vozinha que ela ficava sentada, ela era dormindo na frente da televisão, ela tinha muito frio, então ela ficava sempre com uma colcha na perna, não importa a temperatura que tivesse, e ela era surda, né? Na verdade, ela tinha hipotireoidismo e ninguém diagnosticou e tratou a coitada da vozinha. Hoje, cada vez é mais raro de você ver a vozinha nessa situação, porque a vozinha está tomando o remédio da tireoide, está tomando o hormôniozinho dela. Então, seria importante quando a pessoa ir ao médico... Diga, Virginia. Fazer um comentário com ele. A minha mãe, ela, quase uns 30 anos atrás, ela estava com todos esses sintomas, mas ela era um cardiologista que não passava nada, não mandava ela fazer o exame. Aí ela mudou de médico, daí ela descobriu que ela estava com um problema de tireoide há um tempão. Ela já estava com inchaço nas pernas, tudo. E eu eu herdei, mas hereditário. Podia ser um apartamento da NG Plus aí que se deixam de herança, mas é sempre doença, né? É complicado isso. Depois que eu tive a minha filha, eu fiquei com... Foi sem querer, porque eu não tive sintomas. Eu fui um cardiologista, ele me mandou fazer. Eu já estava no início, só que não tive sintoma nenhum, porque eu peguei bem no início mesmo. Então, eu brinco muito, Virginia, que... Todo caso é cirúrgico? Não, nem ou todo tem caso. medicamentoso? Vários casos são solucionados com medicação. Mas eu brinco muito com a minha esposa, que é cardiologista, que eu digo que o sucesso do tratamento do meu paciente é garantir que o meu paciente não se transforme o dela, né? Eu sei que eu funcionei bem como endocrinologista. Exato, parabéns. Parabéns o meu paciente não se transforma no paciente dela. Mas nem tudo, voltando à sua pergunta, Roberto, nem tudo se resolve cirurgicamente. Pelo contrário, a menor parte dos casos das alterações endocrinológicas são resolvidas com cirurgia. Grande maioria com suplementação hormonal ou com inibição, ou a gente suplementa o hormônio que a glândula não produz, ou a gente inibe a glândula que produz demais. Quando a pessoa procura um profissional da médica, eu citei, né, Virginia, que a Virginia fez recentemente esse exame, mas está conversando com um cardiologista, e aí, assim, sugerimos, né? Ela sugeriu. Ora, a pessoa pode pedir a gentileza do médico para prescrever esse tipo de exame? Eu acho extremamente válido. Está crescendo, eu falo isso como professor universitário, que inclusive eu planto isso nos meus alunos, a necessidade da cultura da prevenção, mas, acima de tudo, você saber o que você está pedindo. Porque quem não sabe o que está pedindo, não sabe interpretar o que acha. Exato. É uma coisa que eu fico bastante com raiva também, quando o médico pede um exame sem saber, encaminha para mim, aí o paciente chega apavorado, porque já olhou no Dr. Google, já veio todos, e até você perde quase uma hora da consulta desmistificando o que ele traz de medo para propriamente começar a tratar. Mas esses exames um pouco mais básicos e mais comuns, e você fez bastante na tireoide o TSH, o T3 e o T4. Né? Então, só para você entender, o T3 e o T4 são hormônios da tireoide, o TSH é um hormônio da hipófise. Olha aí. Esses são exames que são feitos naquele hemograma completo, por exemplo? Não, o hemograma só estuda a célula sanguínea. O hemograma, quando você vai estudar
todo mundo já fiz o hemograma, está tudo bem. Você sabe que as suas plaquetas estão boas, os teus glóbulos brancos estão bons e você não tem anemia. É o que você me diz quando você fala que o teu hemograma Esse é está normal. específico Isso, da tireoide. Específico. Exato. Exato. Mas hoje, quando você vai fazer um screener de avaliação, os exames da tireoide faz parte do Ele exame tá lá, de rastreamento. Só passar aqui, a Soraya de Alcântara, ela é de São Paulo, ela é da Pompeia, lá em São Paulo, não aqui, diz parabéns aí pelo doutor Marcelo, não conhecia, é importante, obrigado pelo carinho, pelo abraço, e ela disse que descobriu o programa e está parabenizando a todos aí. Virgínia, tem pergunta para o doutor Marcelo? Não, você quer perguntar? Não, lembrando que todos esses abraços que os ouvintes A mandam Virgínia está aumentam a fazendo nossa consulta aqui, já ocitocina. percebi isso, hein? Está aproveitando o Aumenta os convidado. níveis de ocitocina de todos nós, esses abraços dos ouvintes. Que estão... Foi verdade. E fico muito feliz quando as pessoas descobrem o programa aqui, e aí passar uma notícia aqui, pertinho agora do final do programa, a gente já estourou, mas olha como é a vida, né? Combates corpo a corpo, sem munição suficiente, os soldados russos têm sido vistos usando pás no fronte contra os soldados da Ucrânia. Estão sem munição. É um absurdo até onde o ser humano manda os outros, né? E é complicado. Virgínia, vamos ao último intervalo do programa de hoje, mas está aí, né? Essa situação dos russos. Você sabe, Edu, que tem muito combatente russo que acabou abandonando o fronte porque não concordava com essas ofensivas, uma coisa que a gente não era para estar discutindo mais, né? Questão de guerra no mundo. Botando a idade da pedra, né? Saindo, pegando pá para bater nos outros. E veja a mediocridade, né? Onde uma pessoa define o destino das outras, né? Ela manda você ir lá para o fronte, não te dá a condição, já havia o relato, né, de uma falta de alimentação específica boa, muitos soldados russos estavam comendo comida estragada, né? E o grande mandante está no palácio, né? Ah, sim, com toda a qualidade, com proteção. Conforto, segurança. Você sabe que lá é o seguinte, eu tenho um conhecido que viveu uma época lá, ele não come nada sem alguém do seu staff fazer a prova antes. Sabe o que é isso? Quando a pessoa faz muita maldade, ela teme que essa maldade se vire contra si. Você sabe que o atual líder russo era conhecido no serviço secreto anteriormente da KGB, né? Como alguém que tinha uma habilidade muito grande de envenenar as pessoas, né? Então você veja, né, que com ferro fere, com ferro será ferido. Então... Tem grandes opositores que já foram envenenados ou teve tentativa de envenenamento. Nos últimos 3 anos foram 6, se não me falha a memória, que foram envenenados e não foram na Rússia, não, foram em outros lugares. Vamos um rápido intervalo aqui, aproveitando, mandando um abraço, né? A Thaís, né? Thaís que está sumidinha um pouco aqui, mandou um abraço na semana passada, ela que vive em um lugar tão feio, ela mora na Tailândia. O Fabiano Wagner está em Fernandópolis, ouvindo a gente. Fernandópolis. Deixa eu mandar um abraço para o Bento, né? O Bento deve estar viajando, o Bento que é de Floripa, é nosso ouvinte, espectador, adora o programa, mas que do Bento está lá em Floripa. Se pegar aquele vídeo, viu, Bento? Ele sobe no prédio que ele mora, mostra aquela ilha linda que é Florianópolis. Eu adoro Florianópolis. Assim que eu terminar minha maratona de eventos agora em março, eu vou dar um pulo lá que já faz tempo que eu não vou. Se precisar de segurança, pode levar. A gente faz a segurança para o senhor ir bem. Voltar. Lhe convocarei. Daqui a pouco a previsão do tempo para essa semana. Eu ia pedir mesmo, né? E tem aqui as participações sempre, né? Tem a Valquíria. A Valquíria mandou o seguinte aqui. Gente, importante ter a presença de médicos. Isso é um trabalho muito bem. Parabéns a vocês. Parabéns para a Virgínia que faz o contato. O doutor Marcelo está conosco. Vamos trazer a doutora Fernanda. E para essa semana tem um programa especial só com médicos. É isso, Virgínia? Santa Casa, esse programa será para sexta-feira, é isso? Olha aí. Nós falaremos de quais especialidades na sexta-feira? Cardiologia, arritmia cardíaca. No jeito que o brasileiro vai, coração é algo que tem que tomar muito cuidado, né? Porque não está fácil não, né? Antes do intervalo final, o presidente Luiz Inácio da Silva se reúne nesta segunda-feira, daqui a pouco, com o ministro das Comunicações. Olha uma boa sugestão, presidente, para substituir o ministro das Comunicações. 4 da tarde eu encontro com o Juscelino para ele tentar se explicar sobre algumas questões que ficaram meio nebulosas. Ele teria viajado com dinheiro público para resolver questões pessoais em São Paulo, sem contar viagens para o exterior, usando o avião da FAB. Segundo ele, tudo normal, mas que ele devolveria o dinheiro. Normal. Normal. Por que ele já não fez o certo antes? Exato. É isso que a gente se pergunta. Existe voo de carreira?
Tem voo normal, tem Gol, tem Latam. Exato. Você escolhe lá qual é a companhia. E paga, né? Primeira, paga o bilhete, né? Paga normal. Não tem... Agora, segundo informações de bastidores, Gleisi Hoffmann teria aconselhado o presidente a dar o famoso bye-bye para o ministro, porque não cai bem e não será de bom alvitre mantê-lo como ministro. Eu estou achando, viu, Roberto, Marcelo, acho que o Lula companheiro... Acho melhor você pegar suas coisas, dar tchauzinho para nós e liberar espaço, porque não vai dar. Nos telejornais da noite a gente já vai ficar sabendo. Eu acho que o encontro é 4 da tarde. Não cabe mais, né, Roberto, essa situação, né? Não cabe mais, né? Não cabe mais. Que nem eu estava vendo aqui, joias na caixinha. Bom, depois dessa eu vou tomar minha água, vamos em intervalo para a parte final do programa. A gente volta já, não sai daí não. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Laudo veicular, Forte Vistorias. Pra não se arrepender, Forte Vistorias. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistorias. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste.
Já estamos de volta, com o tempo estourado, mas já estamos aqui de volta com muita satisfação. Mandando um abraço para o Cacaio da Tudes em São Vicente, Maurício Franco, gestor de finanças, ex-secretário aqui da Prefeitura de Santos. Também um abraço para o nosso querido Ronaldo Hammer, na Vila Matias. Bateu, deu aquela batidinha no carro, ó, tem aqui, ó. Ronaldo martelinho. Hammer, melhor martelinho de ouro do mundo. Ele viveu 10 anos na Europa, conhece como muitos, né? E é o seguinte, ele arruma qualquer carro de marca, modelo, e ele não olha a marca do seu carro, o valor que é o seu carro. Ali você tira uma foto do que bateu o seu carro, manda para ele para o WhatsApp e você tem a resposta do valor, como vai ser feito. Vai lá, dá uma choradinha para ele, não tem problema nenhum, não. Você vai fazer um ótimo negócio também, né? Mandar um abraço à Ana Cláudia Fonseca de São João del Rei e aproveitar e mandar um grande abraço para ele. Mandei uma mensagem, ele me respondeu, sempre generoso, nosso querido Cláudio Jaidan, da Rádio Bandeirantes. Participou com a gente do programa, grande figura, ele e o Manuel, né? Estão lá em Uberaba, né? Em Minas Gerais. Um abraço para ele, sempre importante contar com o nosso mestre Cláudio Zaidan também, né? Manda um abraço também ao Martinho Polilo, superintendente do Litoral Plaza Shopping. Quero agradecer demais, doutor Marcelo Masteguin, endocrinologista. Só rapidamente para o fechamento, como é que está o programa Docinhos do Guarujá? Não dá para esquecer, né? Tá, de vento em popa. Preocupante a quantidade de crianças com diabetes. Aumentou demais pós-pandemia. Demais. Nós estamos hoje com a média de admissões maior do que nós tivemos, se a gente somar os últimos 4 anos antes da pandemia, juntos nós temos a média de admissão atual hoje. Nossa. Então, muito preocupante, muito, assim... A partir de que idade, doutor Marcelo? Nós atendemos de 0 até 19 anos. Olha aí. E, em paralelo, nós temos também o programa de obesidade infantil, que funciona paralelamente ao programa do SINS. E também cresceu muito a obesidade, né? Absurdo. Assim, nós estamos impressionados com o que a pandemia fez com as crianças. Não só do lado psicológico, do lado... É uma geraçãozinha aí que nós vamos ter que ter muito cuidado com eles a partir de... A pandemia, né, doutor Marcelo, Roberto, trouxe efeitos para todos nós. Eu tenho muitos amigos que já perdi memória, eu era quase um atleta, perdi movimento, hoje eu sou uma pessoa que não consigo mais ter os movimentos que tinha, lapso de memória, uma série de coisas. A pandemia realmente foi um divisor de águas, né? Os homens, nítida diminuição dos níveis de testosterona, nos procuram demais, é um tabu. Eu gosto, embora o assunto não tenha nada a ver com isso, mas eu gosto sempre de alertar, não tem por que ficar sofrendo. Há um preconceito muito grande em relação a isso, diminuição da libido, diminuição dos níveis de testosterona, mas realmente, após pandemia, é uma enxurrada de homens com disfunção erétil, com diminuição da libido, mas e com vergonha de falar. Então, procura ajuda, recado, que tem solução. Mas por causa da contaminação da Covid, é isso? Ninguém sabe se foi pelo estresse, se foi pela contaminação da Covid, há muita lucubração em relação à vacina, eu não vou ser leviano de colocar um culpado, mas a gente pode dizer que a somatória de fatores, pandemia, gerou um surto realmente não só de crianças, adolescentes, adultos com diabetes, obesos, com problemas psicológicos severos, que isso interfere também na questão sexual, toda essa questão psicológica, mas níveis de testosterona realmente muito baixos, muito baixos. Pacientes jovens de 35, 40 anos, e a gente tendo que fazer reposição, mas tem solução. O mais importante é isso, não fique sofrendo, não fique achando que você está com problema, que isso é uma... O homem ainda, infelizmente, tem muito isso, de ainda achar que é uma incapacidade, uma vergonha, é um tabu. Converse com seus amigos. Quanto mais e o que eu acho fantástico, Eduardo, daqui do teu programa, é a possibilidade que nós temos de criar multiplicadores de informação. Multiplique, converse com os amigos do trabalho, exato. Converse com o pessoal e abra seu coração com os amigos abram o coração com vocês. Não tenha medo e vergonha. Vergonha e avisa, procura um endocrinologista, procura um urologista, que tem solução para o problema. Quem quiser encontrar o doutor Marcelo Masteguin, onde que o doutor Marcelo se encontra? Hoje
estou atendendo no consultório apenas uma vez por semana. Eu vou deixar o meu WhatsApp. Por favor. É o 13997869897. Pode entrar em contato comigo para marcação de consulta. Porque hoje, desde a pandemia, além dos docinhos do Guarujá, nós estamos em diversas UTIs, eu e a doutora Fernanda aqui da Baixada, né? Olha aí. Então, eu estou muito mais hoje na condição de gestor de unidade de terapia intensiva do que propriamente como endocrinologista. A gente cresceu muito pós-pandemia, pós-abertura dos leitos de Covid. E hoje estamos aqui em 4 hospitais da região, 4 grandes hospitais, né? O Hospital Guilherme Álvaro, o Hospital Ana Costa, o Hospital Irmão Dulce e o Hospital Regional de Itaém, onde eu também coordeno as enfermarias de clínica médica. Então, é um trabalho de gestão muito grande que toma muito meu tempo. Eu guardei para o final, viu, Roberto? Só para que você tenha uma ideia, vai conhecer também a doutora Fernanda. Eu sou fã dela, né? A gente que é fã, como é fã do doutor Marcelo. Eu sou suspeito, né? Toda vez que vocês vêm aqui, nós ficamos 20, 25, 30, 45 dias, pessoas dizendo que vocês são, assim, heróis, e são pessoas que entram na família das pessoas. Isso me emociona, eu fico arrepiado, que é o reconhecimento. Nada melhor que as pessoas terem o reconhecimento. E tem tanta gente, né, Virgínia, que tem empáfia, né, Roberto? Você conhece esse mundo da comunicação, e eu vejo a simplicidade da doutora Fernanda, do doutor Marcelo, se doando muitas vezes, né? Quantas vezes a gente sabe que o doutor Marcelo e a doutora Fernanda, no sábado, estão trabalhando em hospitais públicos. Públicos, 100% não tem públicos, né? Daquele jeito, né? Então, recursos tem gente poucos. que às vezes fala, não, sabe, não dá, eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém, mas parabéns, que Deus conserve assim, e só para, eu vou estourar o tempo, porque não dá para deixar. Vocês nos devem trazer o casal aqui, eu teria um imenso prazer de legal, hein? Boa. Vamos fazer isso. Fernanda num grande bate-papo. Vamos. Sensacional. Mas a doutora Fernanda, eu acho que... Qual é a especialidade da doutora Fernanda? Ela é cardiologista, por isso que eu brinco que o meu sucesso como endocrinologista é que meu paciente não se transforma no dela. Você pergunta para o doutor Marcelo, quem cuida do seu coração amplamente? Eu costumo brincar, né, que eu estou numa idade que eu tenho que ter do meu lado alguém que saiba conduzir com perfeição uma parada cardíaca, né? E vai que acontece alguma coisa, eu estou em boas mãos e muito bem cuidado. E ele não sai de moto ele não sai de moto sem levar uma cardiologista ao lado. Opa! Você veja que isso é para qualquer um, né? Vai controlando a pressão dos RPMs. Diga, Roberto, a previsão do tempo essa semana, a gente vai entrar naquele modo verão light, controlado. O que é isso? As temperaturas vão variar entre 29 e 31 graus, sempre com esse... Vai ser o que é essa segunda-feira. Sai um pouco de sol, à tarde vem aquelas pancadas de chuva, às vezes à noite, dá uma esfriada, baixa para uns 24 graus, aí chega durante o dia em picos de 29 a 31, não dá para dizer que é aquele verão que a gente conhece de Santos. Exato. Tem a sensação térmica às vezes, de 43. Oxe, e como, né? Frita ovo no asfalto. Abafado Mas é isso, tá... E em março, mês das chuvas, né? A gente redobra as atenções, né? Há uma previsão aí, a gente tem uma parceria com a Defesa Civil, manda um abraço ao Daniel Nias, ele sempre me avisa, sempre nos manda aqui avisa, e vai constar na rádio também, viu? Estamos bolando o que é possível da Defesa Civil, a gente vai ter boletins na rádio Star News, da Defesa Civil, lembrando que na enxurrada do Litoral Norte, ele me avisou 2 dias antes, que teríamos uma consistência muito grande, eu passei informações aqui, eu sei gente que falou, Eduardo, eu ouvi você. Aí eu falei, não me ouviu não, você ouviu a Defesa Civil, só foi um veículo para isso. E não fui para o Litoral Norte, e olha, espero que isso não aconteça tão cedo, mas tivemos esse episódio na década de 70, em Caraguatatuba, chuvas imensas, agora tivemos de novo, e a gente sabe que elas serão mais constantes nessas alterações, os níveis pluviométricos serão maiores e as chuvas com a mudança climática serão mais acentuadas. Então, todo o cuidado é pouco. Roberto, foi uma honra receber você aqui, volte sempre. Quem sabe nesse programa, né, que a gente trará a doutora Fernanda e o doutor Marcelo, a gente não traga o Roberto para que ele faça umas 40 perguntas. Aí eu vou fazer a consulta que a Virgínia fez hoje. Vamos lá. Né? Porque... O modelo já é antigo, então a gente precisa fazer algumas perguntas. Vai dizer que já saiu de linha de fabricação, né? Não, ainda não, espero que não. Vai mandar um beijinho para as filhas hoje? Para a Maria e para a Carol, minhas 2 pets maravilhosas, que eu amo muito.
E agradecer muito a você, Eduardo Eu Lucas. que fico agradecido da tua presença, Roberto. Me desculpar pela última Não tem que falta ser nada, minha. nada. Me atrapalhei demais no trânsito. Sim. Mas sempre é uma honra participar do teu programa. Parabéns pela Rádio Star News. Você está no caminho certo. O rádio de antena é algo que já está caindo em desuso, infelizmente. Exato. E Valorizado demais, né? e é muito investimento para pouco retorno. Então, o podcast, a rádio de internet é o que está se apresentando para a gente. A gente que tem o Bluetooth no carro, você pode ouvir sem chiado, sem interferência, a rádio de qualquer lugar do mundo. Não sei se você tem ouvido nos últimos dias, muito jornalismo, os comerciais, a programação. A gente tem feito um trato com a qualidade das músicas, porque tem muitas músicas que às vezes a qualidade não é boa, a gente tem que procurar remasterizada, e o pessoal tem elogiado demais, né? Abraço pessoal de Canadá, Portugal, Irlanda, Austrália, Estados Unidos. Muita gente achou a Rádio Star News Santos, hein, gente? Eu ouvi a Star News e eu encontrei na Star News boa música, música de qualidade, com áudio perfeito e aquela informação, aquele conteúdo que a gente gosta e precisa. Vai ser melhor ainda. Então, esse é o trabalho que está sendo feito das rádios web, que cada vez mais vai se consolidando entre os ouvintes e principalmente a faixa dessa geração nova, que não sabe o que é rádio de antena, né? Não sabe o que é. Exato, rádio do dial, né? Do dial. E muito legal que as meninas aí, a garotada, os meninos, dizendo assim, poxa, a gente tem colocado uma mescla de anos 60, 70, 80, 90, 2000, músicas atuais, e a galera tem gostado muito, a molecada pedindo aí, olha, jovens de 14, 16 anos ouvindo música aí. É assim, eles não conheciam o passado, estão conhecendo o passado. Isso, também, ela dá os toques aí, né? E a gente pega. Porque se a gente perguntar hoje assim para o doutor, talvez o doutor Marcelo, que tem meninas em casa, né? Tenho 3 meninas e um menino. Olha lá, na faixa de quantos anos? Não, de 19 a 17. Então, por exemplo, se perguntar quem é Harry Styles, vai saber responder fácil o cantor inglês. Tranquilo. Agora, em outras faixas, quem é Harry Styles? Seria o príncipe ou não? Então você vai tendo aí várias informações de música, mas tem muita coisa boa por vir aí. Quem sabe, né, nessa programação, não teremos aí informações do doutor Marcelo Masteguin, doutora Fernanda. Boletins, por exemplo. Quem sabe boletins também na voz do nosso querido Roberto. Teve gente que perguntou aqui, eu não respondi, não vou lembrar o nome aí, não vou chutar, né? Poxa, a voz do Roberto lembra uma propaganda da rádio. Não lembra? É a própria. É a própria. É do Martelinho, né? Isso. E grande abraço a todos vocês. Ótima segunda-feira, bom começo de semana e tem muito mais. A semana está só começando aqui com Ponto a Ponto e também com a Rádio Star News Santos para você, Virgínia. Bom dia. Subindo aí ótima semana. Subindo o nosso encerramento, a gente volta amanhã. Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.